Olá, pessoal! Estamos iniciando agora, aqui pelo Portal Verdade, a segunda edição do podcast Lugar de Fala. E hoje nós vamos entrevistar uma mulher incrível. Ela tem 36 anos, casada com o Rafael e mãe da Madalena. Eu estou falando da vereadora Paula Vicente, que está aqui com a gente hoje, vai conversar conosco. Paula, muito obrigada por ter vindo. É uma honra receber você. Muito obrigada, Elza. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Tanto tempo que a gente está tentando, né? Verdade, gente. Faz um tempo que nós estamos atrás dessa mulher, ocupadíssima. Mas agora está em recesso, né, Paula? Está mais calma. Agora estou me permitindo descansar um pouco. Está conseguindo curtir a Madalena? Menos do que eu gostaria, mas estou. A gente tem algumas travas até no mandato, assim, né? Para a política não me engolir totalmente e eu conseguir cuidar direitinho e curtir bastante minha filha. É, porque não deve ser fácil, né, gente? Ser vereadora numa cidade como Londrina, né? Uma cidade basicamente de extrema direita e ter tempo para curtir a família. Difícil, né, Paula? É difícil e é perigoso se deixar engolir, como eu falei, né? Então a gente tem algumas... Eu e minha equipe, a gente fez algumas travas e alguns mecanismos para que a minha vida pessoal também não fique de lado totalmente. Que bom. Paula, a gente sempre começa o lugar de fala perguntando para os nossos entrevistados e entrevistadas um pouco da sua história, né? Para você contar um pouco da sua história para nós. Você nasceu aqui em Londrina, onde você morou aqui, onde você estudou. Conta tudo para nós. Eu sou uma londrinense do pé vermelho e rachado, eu gosto de brincar. Eu sou filha de funcionário do Banco do Brasil, então eu nasci em Londrina, mas eu só vim morar em Londrina efetivamente com 17 anos de idade. Então, desde que eu nasci, eu morei em muitas cidades e durante muito tempo eu morei no estado de Goiás também, por isso que eu falo que eu tenho pé rachado. Então, eu vim para Londrina, eu voltei para Londrina, para morar em Londrina com 17 anos, no fim do ensino médio. Terminei o ensino médio aqui, já entrei na UEL, fiz direito na UEL, entrei na faculdade de direito, e aí nunca mais saí, né? Nunca mais saí nem do direito, nem da UEL e nem de Londrina. Então faz quase 20 anos que eu tô aqui. E a militância, onde que ela entra nessa história? Acho que o ser político, ele sempre esteve dentro de mim, assim, né? Apesar de eu não ter completado nenhum período escolar na mesma escola, que foram pelo menos 10, eu sempre estive envolvida de alguma forma dentro dos movimentos nas escolas, mas principalmente na faculdade, né? Quando eu entro na UEL, eu entendo que é uma universidade, eu entendo a importância da política, efetivamente, para além de gostar do assunto, como eu sempre gostei, eu entendo a importância da política efetivamente, apesar de que fiz faculdade numa época de águas calmíssimas, né? A gente tinha um governo estadual. Você se formou em que ano mesmo? Eu me formei em 2011. O meu último ano foi 2011. Então, eu tive águas muito, muito calmas e um vento muito a favor da gente, assim, né? Então, não tinha grandes... Foi numa época também que as pessoas acharam que o movimento estudantil ia morrer, né? Mas não morreu. Então eu entrei na UEL e daí no centro acadêmico eu começo uma militância muito tímida até, mas eu começo uma militância no centro acadêmico. E fala para mim, Paula, você imaginava que você ia chegar onde você está hoje? Não. Sempre, as pessoas me falavam, você leva jeito, talvez você vai por esse lado, mas era sempre uma coisa assim, será? Porque para nós, mulheres, é muito difícil você estar na política, né? Os filhos são sempre herdeiros dos pais que estão na vida política há anos. A gente tem um exemplo clássico das famílias poderosas do Paraná, que os filhos estão há gerações, né? Nós, mulheres, não somos educadas para a vida política e para a vida pública, né? Muito pelo contrário, a gente é educada para a vida privada, mas acho que depois que eu tomei a decisão, falei, não, é isso mesmo que eu quero, aí sim. Aí eu imaginava, mas antes disso, não. Lugar de fala de hoje, entrevistando a vereadora Paula Vicente, aqui no estúdio do Portal Verdade. Paula, em 2020 você participou da sua primeira eleição. Você lembra quantos votos você fez? Em 2020 fiz 820 votos. O que te levou a ser candidata, Paula? Eu acho que daí já era uma vontade bem latente em mim. Eu fui convidada pelo Carlos Escalassara, então candidato a prefeito do PT na época, para compor chapa, né? Ninguém imaginou que eu fosse ter tantos votos, sendo que eu não era uma pessoa conhecida, né?
E aí embarcamos nessa aventura, eu, Rafael, meu marido, Paulo, que tá aqui, e a Ana, que é minha chefe de gabinete. Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha, nós 4. E fizemos, e deu certo. E lançou seu nome. E lançou meu nome. E deu muito certo, porque o cálculo que a gente fazia era, se fizer 400 votos, fez muito. Dobrei, né? Fiz mais que o dobro do que estava todo mundo imaginando. Até você se surpreendeu. Todos nós. Mas foi muito bom, porque foi uma campanha muito boa, né? Muito diferente do que foi a campanha de 2024 e muito diferente de todas as campanhas que a gente conhece, porque foi uma campanha em plena pandemia. Sim. Né? No auge da pandemia. E então, eu acho que acho que foi isso que fez a diferença também. Eu fiz política de um jeito diferente, porque fiz na internet. Né? Exatamente. Nós temos aqui no estúdio também o Rafael, né, que é esposo da Paula, e o Paulo. Bastante Paulo aqui hoje. Sejam bem-vindos, viu, meninos? E também aqui na edição, o nosso querido Gabriel Hereno. Paula, vamos continuar aqui, então, nossa conversa sobre política. Você acabou de falar que você fez 820 votos em 2020. Fez campanha em plena pandemia, gente, imagina, não foi fácil, né? E agora, em 2024, arrebentou a boca do balão, né, Paulo? Porque você fez, vamos ver aqui, 1.505 votos. Sim. Né? Pegou de surpresa também. Não, aí já foi planejado. Ali a gente já sabia que eu tinha potencial, que era para ser a segunda votação do PT. A campanha foi planejada para isso, para que, se não conseguisse a segunda cadeira, ficasse de primeira suplente. Então, essa campanha já foi mais consciente da política, de como as coisas funcionam. Então, essa campanha foi planejada mesmo. E aí você também já tinha mais experiência, né? Porque você já tinha participado lá em 2020. Sim. E pronta já para assumir, você estava. Tava. É que depois da Se preparou, quero dizer. Sim, em 2020, no meio da campanha em 2020 também descobri que estava grávida. Foi uma campanha caótica, 2020. Mas logo em seguida, em 21, um pouquinho depois da minha filha nascer, eu entrei no gabinete da Lenir. A Madalena tinha 50 dias. Né? Eu fui trabalhar como assessora da Lenir, assessora jurídica da Lenir. O que era para ser uma assessoria jurídica virou uma assessoria de tudo, né? Porque daí eu era advogada, mas eu não era só advogada, eu fazia parte política também, estava junto com ela sempre. E ali eu entendi que realmente eu gostava muito daquele ambiente, que eu me dava bem, né? Então, eu já venho para 24, não venho mais crua como eu era. Eu vim com experiência na vida política, na vida pública, enquanto assessora, porque, querendo ou não, você está ali todo dia, né? E com experiência de campanha também e outras coisas pela frente e outras bagagens, né? Então, 2024 já foi uma campanha mais certeira mesmo. A gente vai fazer e vamos ficar em segundo no PT, a gente só não vai ganhar da Lenir. Experiência de vida também, né, Paulinha? Porque você já tinha a Madalena. Depois que a gente é mãe, né? A gente não tem jeito, a gente amadurece. Com água pro vinho. E a gente começa a ver novas pautas, né? Sim. Principalmente nessa questão da mulher, que envolve, né, essa questão de mães, de mulheres, da luta que é, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Paula, você é a única vereadora, vamos colocar, de esquerda na Câmara Municipal de Londrina. Como que é trabalhar na Câmara de Vereadores, né, com esses profissionais, com esses vereadores, todos de direita? Não é uma surpresa, né? Eu já tinha experiência de assessorar a única vereadora de esquerda de Londrina por anos, que foi a Lenir. Então, eu sabia o que me esperava. Eu acho que isso surpreendeu muito os meus colegas quando eu entrei. Eles acharam que eu ia chegar muito crua, sem noção de nada, mas eu sabia o que me esperava. Não é fácil estar sozinha, né? Não é fácil ter que tomar todas as decisões sozinhas, não, porque eu tenho a minha equipe, eu tenho o meu partido, que facilita muito a minha vida. Aí é um ponto muito importante. O PT, ser a única de esquerda, pode parecer um grande fardo, quando, na verdade, é o que me dá sustentação, porque eu tenho a minha base, eu tenho para onde olhar, eu tenho
uma linha partidária, ideológica, que eu acredito de verdade, então é o que eu sigo. Então, assim, as minhas decisões, para tomar as minhas decisões políticas, eu não tenho grandes dificuldades, assim, nossa, será que voto assim? Porque a gente sabe muito bem o caminho que a gente quer seguir, porque a gente tem um projeto de país, né, de sociedade, então eu tenho um rumo muito certo. O difícil é que quando você está lá dentro, como eu falei, né, a gente tenta não deixar a política me engolir totalmente. A coisa é muito diferente do que se imagina, né? Você está envolto naquilo mesmo. Até o ambiente, o próprio ambiente da Câmara. Se você for ver o plenário é um lugar que você não enxerga o que tem fora, né? Um aquário, né? Feito para você se imergir naquilo mesmo. Então, eu não sei se está de dia, se está de noite, se está chovendo, se caiu uma bomba, não sei de nada disso. A gente só sabe o que acontece ali. Então, nesse ponto, estar sozinha e ser a única é mais difícil, porque eu não tenho ninguém em quem confiar de verdade ali, não tenho ninguém com quem trocar as experiências da esquerda, né? A gente tem... Lógico que eu tenho as minhas alianças, eu tenho pessoas com quem eu convivo bem, que eu confio, mas é diferente de você ter alguém da mesma bancada, do mesmo partido, para pensar nesse tipo de... para pensar nessa ideia mesmo, imagina que o partido faria, qual seria a nosso caminho aqui enquanto bancada. Eu sou a líder da bancada, eu sou a única da bancada, então eu mesmo Irene, né? Vamos embora. Paula Vicente, no lugar de fala de hoje, muito bom, uma conversa gostosa, agradável, trazendo, né, a realidade do trabalho como vereadora de oposição, né, vereadora do PT, da esquerda, dentro da Câmara Municipal de Londrina. Paula, quais são as suas principais pautas? Conta pra gente. Como eu sou a única vereadora de esquerda, acaba que eu trabalho com muita coisa, né? Essa é outra coisa também. Eu não consigo focar especificamente em um único assunto, porque eu preciso abarcar muitos assuntos. Mas, para além disso, nós temos uma pauta muito forte em mulheres e juventude, né? A gente pensa muito na vida das mulheres, como você falou, depois que a gente vira mãe, a coisa muda de figura, né? Porque antes, quando eu falava de mulher, eu pensava muito em violência, e muito mais em violência. Hoje eu penso muito em violência também, mas eu penso na necessidade de abrir melhores oportunidades de trabalho, de qualificação dessas mulheres, para que elas possam ter oportunidades de crescer na vida e de cuidar melhor de seus filhos e delas mesmas, para que elas possam ter oportunidades de olhar para elas também, enquanto seres humanos, com lazer, com educação, para praticar um esporte, que é uma coisa que pouca gente fala para as mulheres, né? Então, a gente tem uma pauta de mulher muito forte, uma pauta de juventude, lazer, e aí todas as pautas da esquerda estão abraçadas no nosso mandato, porque é o único mandato da esquerda. Então. Certo. Paula, você tem uma forte oposição ao governo do Thiago Amaral, né? Temos algumas pautas na cidade que são preocupantes. A gente sabe que você está muito envolvida. Os movimentos sociais estão sempre procurando você para ter um momento de fala, de enfrentamento ali na Câmara, né? Qual a avaliação que você faz do governo do Thiago até agora? E quais são os pontos assim que você está achando mais difícil de, vamos dizer assim, combater ali na Câmara, né? Porque não deixa de ser uma guerra, né? É uma luta, né? Uma luta. Eu acho que até agora não se fez nada com planejamento. Então eu apelidei de prefeitura freestyle. Porque o que parece é que ele chegou e jogou coisas, vamos ver no que dá esse mandato aqui. A primeira grande vitória que ele teve foi a semana passada, né? Que é o acúmulo salarial. Aí sim foi uma vitória da articulação dele, porque até então não se via nenhuma articulação do prefeito junto aos vereadores, né? Nenhuma conversa do prefeito junto aos vereadores. Aí a troca de liderança fez realmente que acho que parece que agora o negócio está andando. Mas eu vejo com muita preocupação, principalmente na área social, na área da educação, que são pautas muito
sensíveis para nós e para toda a população e que eu sinto que estão abandonadas. A gente vai falar da assistência social aqui, a gente vai ficar a noite inteira apontando os grandes defeitos e os grandes problemas que essa pasta tem enfrentado nos últimos 7 meses, né? E, para além disso, ele junta as 3 pastas, né? Não exclui a Secretaria da Mulher e a Secretaria da Pessoa Idosa formalmente, mas na prática elas não existem, porque tem as 3 a mesma secretária e uma secretária que infelizmente não sabe o que está fazendo, né? Que toda vez que tenta consertar piora a coisa. Então, eu vejo com muita preocupação, principalmente essas 2 áreas da saúde, da assistência social e da educação em Londrina, porque a pasta da educação também é uma pasta que está meio abandonada, meio a Deus dará. A gente não escuta falar muito porque a assistência social tem tomado as manchetes, né? Sim. Mas eu fico muito preocupada com o que vai acontecer com esse município nos próximos 3 anos e meio. Bom, você acabou de falar que o prefeito teve a primeira vitória, né, recentemente, com a questão do salário dos secretariados, né, o acúmulo, né, de salário dos secretariados. E a gente que é da imprensa, a gente sabe que houve uma pressão muito grande, né? Como é que você se sentiu tendo que fazer parte daquela reunião fechada? Seu celular ficou para fora também? Eu vou explicar os celulares, porque parece que foi uma coisa... Os celulares ficaram para fora, porque da última vez que os vereadores tiveram uma reunião, um colega gravou essa reunião, estavam só os vereadores, gravou essa reunião e vazou para a imprensa. Ninguém sabe quem foi. Temos as nossas desconfianças, mas ninguém sabe quem foi. E isso deixou todos os vereadores muito constrangidos, né? Principalmente porque quando você está numa reunião só com seus pares, você gostaria que aquilo ficasse só entre os seus pares. Então, o presidente achou de bom tom mesmo, falava, que tal se a gente deixasse os celulares? E como teve muitas rusgas ali dentro, os celulares ficaram para fora. Meu celular era que estava no topo, inclusive, das fotos. A hora que aparece a foto, eu falei, lá, meu celular. Porque eu não tenho nada a esconder. Não estou gravando nada, não tenho problema nenhum de tirar o meu aparelho dali. Enfim, a reunião, quando estava na reunião com o prefeito, essa reunião de portas fechadas, ele falou apenas o Estatuto do Servidor conosco. Ele informou que ia retirar o artigo 4º, né, que falava do super salário, e que apresentaria depois, e nos pediu a aprovação do Estatuto do Servidor, que realmente precisava ser atualizado, por conta de hora extra, que depois também teve uma confusão, mas por conta das horas extras, por conta do home office das pessoas com deficiência, tanto os servidores com deficiência e os dependentes, ou pais e filhos, enfim, que precisam de um horário de trabalho diferenciado. Tinha algumas coisas ali que precisavam ser adequadas realmente, que foi dessa reunião que eu participei, a reunião do projeto do Estatuto do Servidor. Você está me falando que essa reunião, a portas fechadas com o prefeito, que deu o maior buchicho, ele não fez com o objetivo de pressionar os vereadores para votar a favor do projeto? Acho que talvez ele tenha... É que eu não me senti pressionada, né? Eu não era o alvo ali, né? Ele sabia que você ia votar contra, né? Ele já sabe o que esperar de mim, né? Certo. Ele não tem essa pretensão de vou pressioná-la para ver se sai alguma coisa, porque não era o alvo. Foi uma conversa tranquila, Elza. Olha, eu sou a oposição do Thiago. Foi uma conversa tranquila. Eu senti que ele também estava acuado. No sentido de que, olha, eu tô tendo que vir aqui, coisa que nunca aconteceu na LEP, né? Ele tem 10 anos de política, como ele mesmo disse naquela reunião, mas ele tem 10 anos de política enquanto deputado. As coisas na LEP são muito diferentes do que numa Câmara municipal, né? A Câmara Municipal, a política é muito mais próxima, o povo está muito mais próximo da gente, as coisas são muito mais discutidas e faladas, né? Então, acho que foi um passo dele ali para ele, difícil também. Não acredito que tenha sido um passo fácil, chamar os vereadores e conversar com os vereadores e pedir. Mas eu não participei de reunião ou de conversa sobre o acúmulo de salário, até porque ele sabia que eu não votaria, né? Certo. Lugar de fala de hoje, conversando com a vereadora Paula Vicente. Paula, você falou, né, que um vereador gravou na última uma reunião, vazou para a imprensa, mas a Câmara, ela não é um lugar do povo?
E os projetos que se discutem ali não são projetos, não devem ser, ou não deveriam ser projetos, né, pensando em melhorar a condição do povo. Por que essa questão, essa preocupação em as pessoas não saber? Explica para nós. Elza, ele gravou uma reunião interna da Câmara que a gente estava falando sobre questões administrativas mesmo. De composição de gabinete. Eram coisas muito administrativas. Internas. O controlador veio nos explicar algumas coisas, como, por exemplo, prestação de conta de viagem. Deve ser comissões, né? Não era uma reunião nem de comissão. Era uma reunião dos vereadores com os técnicos da casa. Certo, entendi. Entendeu? Então, foi na época das ambulâncias. Sim. Então, era uma reunião dos vereadores com os técnicos da casa. Os técnicos estavam ensinando mesmo a fazer prestação de conta de viagem, por exemplo. Porque tem não tinha nada a ver, então. Nada a ver, não tinha nada. Não era uma questão de projeto de lei, né? Não, era uma questão administrativa mesmo. Porque nosso trabalho tem muito isso também. A gente lida com dinheiro público também. Toda vez que eu saio, preciso fazer uma viagem. A gente vai agora para Foz do Iguaçu na Conferência da Mulher. Tem que prestar conta de tudo que eu faço, né? Sim. Então, era isso. Era uma questão muito técnica. E isso que incomodou os vereadores, né? Porque é uma questão muito interna, né? Muito... Mas, Paula, olha, não sei se você leu um artigo que saiu recentemente no Londrinense, no site londrinense, criticando mesmo, né, o prefeito, quase um ano de mandato, né, Paula? E a gente não viu praticamente nada acontecendo nessa cidade, a não ser perdas, né? Porque tentar fazer a junção das secretarias são perdas, né? Para a cidade, para as comunidades, para os idosos, para as mulheres, que são pastas específicas, pastas importantes, pastas pioneiras aqui em Londrina, né? Agora parece que vem aí pela frente uma reforma administrativa. Você consegue fazer uma análise disso já, Paula? Chegou até vocês alguma informação? As informações que eu sei são de rumores também, porque como não sou da base do prefeito, não tenho informações privilegiadas, né? Eu acho, na verdade, que eu penso, é que ele estava esperando sair o projeto do super salário para montar efetivamente a equipe dele, tanto que já anunciou um secretário de gestão pública que também é lotado no estado, né? Foi anunciado hoje. Então, eu acredito que o projeto que ele pensou ainda não foi implementado, mas muitas coisas desse projeto a gente já vê, por exemplo, na LDO, que é um desmonte mesmo, né? A gente aprovou uma LDO sem o meu voto, porque fui a única que votei contra, com objetivos de aumento de DEB na educação. Vou explicar o que é uma LDO. Sim. Né? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então ela tem que mostrar o rumo que a prefeitura quer tomar, que o executivo quer tomar com o dinheiro que vai entrar no ano que vem. Então, ela tem que apontar o rumo, né? Não precisa ser um documento especificado exatamente o que vai se fazer, mas essa específica, ela tem o campo do que pasta, o que pretende fazer, como pretende fazer, até quando, enfim. A pasta da educação, na hora que ela fala de aumentar os índices, ela deixou a parte do como em branco. Então, como que você aprova uma lei de diretrizes que não traz sequer a diretriz? Sequer a diretriz está sendo apontada. Então, isso, para mim, é uma falha de gestão. Não é uma falha do servidor que não fez, é a falha do gestor, que é o prefeito e a secretária de educação, mas, em última análise, o prefeito, que tem que falar, olha, o rumo que eu estou pretendendo é esse aqui. Mas nem isso ele conseguiu apontar na lei de diretrizes. Temos uma lei de diretrizes que pretende diminuir 25% o número de pessoas dependentes ou que acessem os benefícios sociais aqui em Londrina. No CadÚnico, a gente tem mais de 100 mil pessoas em Londrina. Como que você vai diminuir 250 mil pessoas em um ano? Como? Curso de capacitação. Preocupante. É muito. É que mostra realmente que não é.
as pessoas não são a preocupação do prefeito. O prefeito se preocupa com coisas diferentes, que sou eu que vou falar o quê, porque não sei, também tô dentro da cabeça dele, mas que não são as pessoas de Londrina. As pessoas de Londrina estão em segundo, terceiro, quarto plano para ele. A gente tem conhecimento, né? Pessoal que atua nos conselhos, muita discussão, debate nos conselhos, no Conselho de Saúde, no Conselho de Cultura, Paula. Com uma preocupação mesmo, né? Com a retirada de recursos mesmo, de algumas pastas, transferindo para outras pastas, né? E isso deve estar previsto também na LDO, né? Sim, ele tem deixado claro, né? Ele põe mais dinheiro na defesa social, está fazendo uma limpeza no centro de Londrina, uma limpeza higienista, tirando as pessoas que estão em situação de rua do centro, como se isso fosse resolver o problema. Mas eu recebo toda semana no gabinete pessoas ligadas à esquerda que falam, olha, eu não tô querendo falar mal do morador de rua ou que tem que arrancar ele daqui, mas eu moro num lugar próximo ao centro que não é o centro. E agora, nunca tive pessoas em situação de rua na porta da minha casa, agora eu tenho, só que eu moro numa casa, eu me sinto insegura. Mulheres que moram sozinhas, eu moro sozinha, eu vou entrar, sair. A minha rua sempre foi uma rua tranquila, então o que acontece? A Guarda Municipal tá afastando todo mundo dali. E a cidade vai acabar ficando mais insegura. Porque o centro, querendo ou não, é um lugar que tem mais policiamento, um lugar que tem prédios, portarias, né? É muito diferente de você afastar pessoas que... E a gente sabe que muitas vezes estão na adicção, e a pessoa, quando ela está na adicção, ela não responde por si, né? Para lugares mais afastados, com ruas mais escuras, porque Londrina tem ruas de casa que são mais escuras, menos vigiadas, menos monitoradas. Então, ele está mostrando o que ele quer para a cidade e está, ao meu ver, trazendo mais problemas do que soluções. Lugar de fala aqui do Portal Verdade, conversando com a vereadora Paula Vicente, trazendo, né, falas importantes, pautas importantes aqui para esclarecer cada um de nós, né? Paula, essa questão desses projetos higienistas que o prefeito tem feito, conta com apoio, né? O mais triste é isso, né, gente? Que conta com apoio com 99% praticamente dos vereadores. Deve ser muito difícil para você, né? Parece que você está sempre na contramão ali. É muito triste. Para mim é muito triste. Não é difícil porque é o que eu realmente acredito. Então não é difícil para mim ser a única que vai falar contra uma internação compulsória. Não é difícil para mim ser a única que vai votar e falar contra um projeto que queira afastar as pessoas, fechar Centro Pop, fechar CRAS, qualquer coisa que o valha. Difícil não é. É a minha luta. É muito triste. É muito triste a gente ver que temos uma Câmara que se preocupa mais com animais do que com a população da cidade. Isso é um fato. Mas a nossa população também se preocupa mais com animais do que com a própria população da cidade. Só olhar os números, né? Uhum. Então, isso para mim é muito triste. Mas difícil não, porque essa é a luta que eu acredito. Então, eu vou feliz para a luta. Mas é triste. As comunidades periféricas têm sofrido muito, né, com a política do Thiago Amaral, que vem de uma cartilha muito parecida com a do governador Ratinho Júnior. Tal e qual, né? Tal e qual. Tal e qual. Sim, as comunidades... E vão sofrer cada vez mais. Porque acredito que ele vai implementar um desmonte na educação também. Modelo à la Ratinho, de deixar os professores sobrecarregados. A gente tem recebido muita reclamação de muitos professores que estão também sobrecarregados. As comunidades mais afastadas, sem acessos básicos, né? Saúde, a própria educação. A gente tem uma população de pessoas com deficiência também sem acessos básicos na educação. Professores que deveriam estar sendo valorizados estão sendo assediados moralmente. A gente recebe muitas reclamações de assédio moral dentro da prefeitura, dentro das escolas. É muito complicado o que está acontecendo nessa gestão. E as coisas que a gente escuta, né? Eu fico muito preocupada. Estou lutando contra com todas as minhas forças, mas eu fico muito preocupada.
Ô, Paula, toda vez que eu vou na Câmara de Vereadores para fazer uma cobertura aqui pelo Portal Verdade, eu saio de lá passando mal. Eu saio de lá com dor de cabeça, o meu corpo dói. É uma energia muito pesada aquele lugar, você não acha? Você sente isso? Eu já acostumei. Já acostumou? Já. Eu já me acostumei, mas realmente é isso que eu te falo, né? Quando você chega lá, é um lugar fechado, que você não enxerga o que é dia, o que é noite, se choveu, se não choveu, se tem gente lá fora, se não tem, né? Então a gente fica muito isolado naquela bolha ali. Então, realmente, para quem não está acostumado a estar naquela bolha, é ruim mesmo. É ruim, e porque é um ambiente de tensão. Eu estou sempre tensa, Elza. Imagino. Eu estou sempre tensa. Sempre tensa no sentido de vão falar alguma coisa, eu vou ter que responder a qualquer momento, eu tenho que estar preparada para tudo. Tem que ficar atenta o tempo todo. O tempo todo. Eu não posso abaixar a cabeça e mexer no celular, por exemplo. Eu tenho que escutar tudo que está sendo dito, eu preciso saber como responder os ataques, e às vezes não são, na maioria das vezes não são pessoais, são ataques àquilo que nós acreditamos, as pessoas em maior vulnerabilidade, enfim. Então, é um ambiente muito tenso mesmo. É fisicamente cansativo, inclusive. Nesse período que você está na Câmara, né? Qual o momento assim que mais te chocou, mais te emocionou, que foi mais difícil para você? Aquele momento assim que a hora que você sobe para o seu gabinete, dá vontade de chorar. Conta para nós. Eu acho que o mais difícil para mim foi justamente a minha primeira sessão, a sessão que eu tomo posse. Porque na sessão que eu tomo posse com um discurso que eles não esperavam, que eles nunca tinham escutado naquela tribuna. Termino meu discurso sem anistia. Aquilo incomodou os vereadores. E eles fazem um motim contra mim. Começou já no primeiro dia, no dia da posse. Porque tinha um projeto da Lenir na pauta e não deu tempo dela retirar. E eu pedi para retirar oralmente. Como o projeto estava sem autor, né? O autor do projeto não estava ali, o plenário tem que votar a retirada ou não, se aceita ou não a retirada. E como eu tinha experiência enquanto assessora, eu nunca vi eles não aceitarem uma retirada, né? E naquele dia eles não aceitaram a retirada do projeto. Deixaram claro que... Então ali foi que eu pensei... Persona não tão bem-vinda, né? Ali foi um choque, assim. Falei, opa, a cadeira queima diferente. A ficha caiu. Foi isso mesmo. Caiu, falei, agora eu tô em outro lugar e aqui queima. E queima mesmo. Sim. É muito difícil. Mas passou. Então, assim, eu estou sempre muito preparada emocionalmente, assim. Vou para tudo, saio daqui, eu vou ver minha vida. Gente, a Paula estava chiquérrima no dia da posse dela. Estava linda, maravilhosa, mas por fora, né, Paula? Porque por dentro, depois dessa, né? Na hora da posse, o discurso para mim foi muito emocionante. Eu me emocionei muito de fazer o juramento. Eu que sou uma advogada vocacionada também. A primeira frase do juramento é: eu juro a Constituição Federal. Aquilo me emocionou muito. Falei, nossa, eu tô realmente num lugar que para mim é importante, né? Eu estou jurando a Constituição. Eu tava muito feliz. E eu fui muito tranquila pra sessão, né? Mas ali eu dei uma baqueada. Não foi nem uma baqueada, foi uma... Opa, se toca aqui onde você tá e vamos embora. E a gente foi embora e tá tudo certo agora. A Câmara de Vereadores de Londrina é machista? Totalmente. Misógina, racista. Mas enfrenta todos os isso, outros que você... Enfrenta isso cotidianamente. Cotidianamente, muitas vezes de uma maneira muito sutil. Muito mais sutil do que... se espera, né? Ninguém nunca tentou caçar minha palavra, por exemplo. Mas tentam me desmerecer de outras formas, né? A gente recebeu um material, né, falando que outro dia um vereador fez um comentário desagradável sobre sua pessoa, né? É o agir do machismo de uma maneira que aparentemente é sutil, mas eu estou muito acostumada a esse tipo de comentário. Então, eu sei muito bem de onde ele vem, né? E não passa. Não, de mim não passa. Porque ele falou... Eu achei ótimo você não deixar passar. Não, ele me chama de explosiva, que o meu comportamento, esse temperamento que Deus deu, eles têm que aceitar. Que até eu, que já fui assessora, então ele tenta me diminuir por ter sido assessora, né? E ele tenta, quando você fala, ela é explosiva, ou esse temperamento dela é como se
você falasse, tudo que ela fala não importa porque ela tem um temperamento explosivo. E tá relacionado ao fato de você ser mulher. Engraçado que de homens ele não fala que tem temperamento explosivo ali, né? Eles sim. brigam, eles prendem pessoas, eles fazem e acontecem. Eu nunca escutei nenhum homem falar que o outro tem temperamento explosivo ali dentro. Quem tem sou eu, que sou mulher. E fui assessora, onde já se viu uma pessoa que foi assessora virar vereadora, né? Aquilo pra ele acho que foi uma ofensa pessoal. E tem nome isso, né, Paula? Machismo, misoginia. Machismo, misoginia. Mas aí eu lembro que vocês deram outro nome também. É nothing. Nothing. Que você faz parecer que ou é um elogio, ou uma brincadeira. Ou uma brincadeira, ou não é nada demais. Uhum. Bom, Paula, vamos passar um pouquinho agora para a política, mas política nacional, né? Como que você, né, como militante, vereadora do Partido dos Trabalhadores, está vendo o tarifaço do Trump, a situação, essa encurralada que tentaram dar no Lula? Eu acho que a gente está vendo, agora o Brasil inteiro está vendo o que nós falamos há 200 anos, né? A extrema-direita é fascista. E eles agem da pior maneira possível e não estão nem aí para a sua população, para o país. Eles não são patriotas. Eles não estão preocupados com a população. Eles se preocupam única e exclusivamente com o nariz deles, né? Então, o que a gente está vendo acontecer agora são duas coisas. Primeiro, um grupo político forte no cenário nacional, que é o Bolsonaro e sua trupe, trabalhando ativamente para prejudicar o país, mesmo não estando no poder, porque eles trabalharam ativamente para prejudicar esse país enquanto estavam no poder. Eles mataram 700 mil pessoas. Sim, pandemia. Eles trabalharam ativamente para prejudicar a população, para impedir a entrada de vacina. Eles conseguem trabalhando ativamente. Mas agora ficou mais escancarado quem é patriota de verdade. Inclusive porque o filho dele e o outro Paulo, sei lá o que não me importa o nome dele, estão falando aos quatro ventos que estão tendo reuniões na Casa Branca para impedir a negociação do tarifaço. Ou seja, eles não estão pouco se importando com os empresários, com o setor do agro, que é o setor que elegeu eles. Que tipo de patriotismo é esse, né? Eles querem livrar a própria pele da cadeia. Então, a única pauta que eles têm é a anistia. A única coisa que eles querem é tirar o papai da cadeia. Uhum. Nós temos um governo federal forte. O presidente Lula é uma pessoa forte. O governo federal realmente é um governo que se importa com o povo e que se importa com esse país, né? Até pouquíssimo tempo atrás, falar que era patriota era cafona, porque a direita não achava bonito, não. Agora eles cooptaram esse negócio, mas até pouco tempo atrás, sair por aí com a bandeira do Brasil era uma coisa, ai, nossa, pelo amor de Deus, bonito é querer ir pro exterior, né? E é o que eles seguem desse mesmo jeito, né? O que eu vejo com o tarifaço é que o Trump tá aproveitando também essa oportunidade para defender os próprios interesses, porque a hora que ele fala do Pix, por exemplo, ele está defendendo o interesse de Visa e Mastercard, que perdem muito dinheiro com uma coisa que você faz de graça no seu celular, e se você fizesse por débito, quem recebe paga uma taxa. Agora ninguém paga taxa mais, né? Onde já se viu um povo ter autonomia para fazer seus próprios pagamentos, né? E não passar por uma empresa americana. Onde já se viu uma empresa americana ser cobrada de não propagar fake news. Estadunidense não, porque as empresas, as big techs, têm CNPJ, né? Elas estão lotadas no Brasil. Nenhuma empresa está no Brasil sem ser brasileira, sem ter uma representação no Brasil, sem ter alguém que responda por ela no Brasil, sem ter um escritório no Brasil. Então, ninguém está mexendo com a Meta lá nos Estados Unidos. O que a gente está... O que se pretende regularizar e as questões judiciais são da Meta no Brasil. É só não vir também, não quer? Mas é isso. Então, para eles é um mercado muito lucrativo. Inventa mentira. É o velho modus operandi da extrema-direita. Inventa mentira, fala qualquer coisa, tenta jogar a culpa no outro, quando, na verdade, estão defendendo só seus próprios interesses. Mas acredito que o governo Lula se saiu muito bem. Vai se sair muito bem, porque nós temos tradição na diplomacia, o Brasil é um país de tradição na diplomacia, né? Nós abrimos a Assembleia Geral da ONU.
Uhum. Isso não é pouca coisa, Não. né? Paula, você acha que essa manipulação do clã Bolsonaro lá nos Estados Unidos pode se tornar, ou já é, um tiro no pé da própria direita brasileira? Porque a partir do momento em que isso ocorre, essa taxação prejudica o agronegócio, né, de uma forma gigantesca, que são justamente, aliás, que é justamente um dos maiores apoiadores, né, uma categoria apoiadora do Bolsonaro. Então, dá para a gente pensar que é um tiro no pé. Eu acredito que sim. Primeiro, porque o que a gente esquece é que não existe apoio, só apoio, né? Ai, apoiadores temos nós da esquerda, que temos os militantes, que temos os movimentos sociais, que são pessoas que não têm dinheiro, né? Campanha se faz, campanha presidencial precisa de dinheiro, campanha para deputado precisa de dinheiro. E essas pessoas, os grandes empresários do agro, eles todos investem muito dinheiro nas campanhas, principalmente nas campanhas da direita e da extrema-direita. Sim. Ao ver que as pessoas para quem eles deram o dinheiro deles estão lá agindo e trabalhando contra eles, eu tendo a acreditar que vão ser inteligentes o suficiente para entender que aquilo ali vai afundar o país e eles também. Né? Porque não são pessoas... Porque, mais uma vez, os Bolsonaro entraram lá por um azar gigantesco do destino, porque aquelas pessoas não estão minimamente preparadas. Minimamente preparadas. Eles são políticos do baixo clero, que eles querem fazer rachadinha e livrar o deles. E sempre foi assim. Eles nunca negaram isso, né? Então, acredito que agora o empresariado, o setor mais... eu vou falar da elite financeira e não da elite intelectual, porque a gente tem que separar muito bem isso também hoje em dia, né? O setor da elite financeira desse país, que apoiou a extrema-direita. A direita, talvez, eu espero que sim, acredito que sim também, esteja entendendo que a coisa é muito diferente do que eles imaginavam, né? Que o cara é realmente... Ele sim, desequilibrado. Sim, completamente, né? Bom, pessoal, Paula Vicente, aqui vereadora do PT, a única vereadora de oposição na Câmara de Londrina, aqui com a gente hoje no nosso podcast Lugar de Fala. A gente esqueceu de falar, né, Gabriel, que é importante, pessoal, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe essa entrevista e também que você faça o seu comentário, ok? A gente precisa disso, dá essa força pra gente aí no YouTube. Paula, vamos caminhando agora já mais para o final da nossa entrevista. Vamos falar um pouquinho de eleições 2026, tá? Tanto no governo federal, presidente Lula, como no governo do estado. O que dizer sobre isso? Quais as suas expectativas com relação a isso diante de tanta turbulência que a gente tem enfrentado no meio político? Elza, nós temos duas eleições muito complicadas pela frente. A eleição do governo federal, a eleição para a presidência vai ser muito difícil. Não vai ser fácil, mas a gente vai ganhar. Ela não vai ser fácil. Ela vai ser pior do que foi a de 2022. Eu também acredito. Mas a gente vai ganhar. Mas a gente vai ganhar porque a nossa militância é forte. Uhum. E para além disso, porque a vida das pessoas melhorou nos últimos 2 anos e meio. Apesar deles quererem fazer parecer que não melhorou, e a gente está mostrando isso, né? E as pessoas estão entendendo agora, fora o tarifaço, com as ações do Congresso também, que o Congresso está boicotando o presidente, e o presidente está sendo muito, muito forte também nesse sentido. A gente precisa de uma justiça tributária, a gente precisa taxar as pessoas que têm mais dinheiro. Não estou falando de um pouquinho mais de dinheiro, estou falando de bilhões de reais. Né? Então, a gente está caminhando para uma consciência diferente, acredito. Acredito que esses últimos tempos nos mostraram que é possível trazer uma consciência diferente para o povo brasileiro. Então, eu acho que vai ser muito difícil. Né? A eleição de 2020 me tirou os cabelos, literalmente. Mas a gente vai ganhar. A eleição do governo do estado, a gente tem um pré-candidato aí despontando nas pesquisas que eu acho que não se sustenta. Porque não tem apoios.
Não vejo ele com apoios. Então... O candidato do Ratinho, você está falando? Não, o Moro. O outro. O Moro. O candidato do Ratinho não existe ainda, né? Então tá uma disputa muito grande... A briga de foice lá, né? Entre os possíveis candidatos que o Ratinho vai apoiar. Então tem muita gente disputando essa vaga. Essa vaga está em aberto. Então, para mim, a eleição do Estado está em aberto. Né? Acredito que a gente tem muita força, assim, para tirar o Moro da jogada. Porque é outro também nécio, com a perdão da palavra, que não tem capacidade técnica nenhuma para ser governador. E nem política. Ele não tem habilidade política. Eu também estive na presença dele uma única vez e foi... pífio, eu sempre, nossa, tá desaplaudido o homem, né? Mas tudo bem. Uhum. Então, assim, não acredito que ele vá... posso estar muito enganada, tá? Mas não acredito que ele vá ter fôlego para manter essa Candidatura. A candidatura, sim, mas eu acho que ele não ganha. Até porque eu acredito que ele já está no pico da intenção de voto dele, né? Ele está com 30%, né? 30 e poucos por cento. Eu acho que ele já chegou no pico. Não tem muito. E você tem aí 70 aberto e tem muita gente. Muita gente querendo o governo do Estado e muita gente trabalhando arduamente para isso, né? Você acha que o PT entra com algum candidato? Essas conversas Porque não é cedo ainda, não, Paulo. Nós já estamos... não. Né? As vésperas aí. Não é cedo. Nós temos, né, alguns nomes que são ventilados no partido, mas nós estamos ainda num processo de eleição direta aqui no partido, no Paraná especificamente, né? 6 de julho teve o PED nacional, né, que a gente elegeu o Edinho, elegeu o Abel aqui em Londrina, mas a presença do partido no Paraná está aberta. Então, ainda depois que passar o PED, eu acho que é a hora que vai bater o martelo mesmo, para saber se vai fazer, se vai apresentar candidato, se vai fazer uma parceria, uma coligação, como é que vai ser feito, né? Então, não é cedo, lógico que as pessoas conversam, mas não tem nada de, olha, a conversa é essa, as chapas vão ser essas, por conta do processo de eleição nosso, certo, né? Certo. Bom, lembrando, né, que a eleição do PED agora é dia 24, né? Não. Segundo turno. 27. Tá. Vou fazer de novo. Bom, pessoal, lembrando que a eleição para o diretório estadual, segundo turno, né, vai ter aqui no Paraná. Aliás, o PT é o único partido do Brasil, né, que faz eleição, né, Paula? Tem isso também, né? Nós temos uma democracia de verdade dentro do partido. Às vezes, daí a nossa força, né? Nós gostamos de uma eleição também. Nós temos um partido muito diverso e nós temos um estatuto que determina que todas as forças têm que estar, inclusive, representadas dentro do diretório. Não é porque uma chapa ganhou que ela vai levar o diretório inteiro, né? Elas são divididas proporcionalmente. Daí vem a força da nossa militância, porque nós estamos em constante formação, em constante conversa. Isso é muito importante. É isso que faz o PT ser um dos maiores partidos de esquerda do mundo, e isso que fez outros partidos que tentaram nos destruir, beijo PSDB, afundarem. Sim. Né? Porque nós temos uma força democrática real dentro do partido. E é uma disputa de verdade, né? Gostei do tchauzinho pro PSDB. Paula, até dentro das eleições internas do partido, né, teve bastante convergências. Temos aí 2 candidatos, Arilson Chiorato e o Zeca Dirceu. Várias pessoas já nas redes sociais demonstrando seus apoios e tudo mais, né? Inclusive o próprio Tadeu Venere e também o professor Hermes já né, disseram que vão estar apoiando o Arilson Chiorato. Mas hoje eu vi uma declaração bem forte do deputado Renato Freitas a favor do Zeca Dirceu. Então tá bem concorrido isso aí, pau a pau, foi no primeiro turno e agora no segundo deve ser também, né? Você tem assim, você acha assim que se trocar, por exemplo, esse grupo que está lá agora, vai mudar muita coisa? Ou você acha que é melhor permanecer com esse grupo que está? Qual que é a sua posição com relação a isso? Deixa eu fazer uma diferenciação. As chapas já foram eleitas. Tá. O diretório já está formado, a divisão do diretório já está feita. Sim. Né? Então, o que vai ser decidido agora é único e exclusivamente o presidente. Quem vai ser o presidente, né? Ou o Zeca ou o Arilson. Tem propostas diferentes, os dois têm propostas diferentes. E isso é muito bom, né? Eu falo para você, essa é a nossa força. Nós estamos pensando
juntos esse partido. O que vem tá todo mundo junto com o Lula. Obviamente que na hora da disputa temos as nossas divergências, mas a hora que se definir, eu tenho certeza que o partido vai caminhar junto. Né? Eu sou apoiadora do Arilson. Nós fizemos campanha pro Arilson aqui, vamos continuar fazendo campanha pro Arilson. Acredito muito no trabalho do Arilson, porque o Arilson também manteve o partido em pé no pior momento possível, assim como a Gleice, né? Eles estavam juntos nos últimos anos, né? Nessa terra escura que nós passamos, nessa caverna escura. Segurando o rojão, né? E seguraram, muito bem segurado. Então, eu acredito que a gente precise... Lógico, temos que escutar todas as opiniões dentro do nosso partido. A gente precisa olhar também, né? Vamos mudar aqui, um pouco ali. Mas a eleição, ela já faz muito isso, né? Quando você tem uma disputa, você acaba enxergando erros que talvez você não enxergasse sem a disputa, né? Então, acredito que a gente vai ter um rumo muito bom no partido nos próximos meses e no próximo ano, para a próxima eleição, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de um partido forte para reeleger o Lula. Paula Vicente, caminhando já para o final da nossa entrevista, queria que você falasse um pouquinho dos seus planos para o futuro. Já ouvi uns buchichos por aí que você vai ser candidata a deputada estadual. Elza, conversa, né? A gente ainda não tem nada definido, tudo pode mudar, né? Mas hoje eu não me coloco como pré-candidata. Eu quero terminar o tempo que eu tiver no mandato na Câmara. Acredito que eu preciso disso também, né? Preciso fazer meu trabalho bem feito, olhar para Londrina, para a vereança. É para isso que eu fui eleita, né? É isso que eu quero agora. Eu tenho outros apoios dentro do partido também. Então, hoje, eu não sou pré-candidata. Mas, se o partido precisar, se a gente entender que é importante, eu não vou falar não, né? Mas hoje, não. Ótimo. Entrevistando Paula Vicente, já chegando no finalzinho da nossa conversa aqui, deixar um tempinho para você fazer as suas considerações finais, Paula. Primeiro, te agradecer o convite. Eu gosto muito de falar, como você pode ver. E eu acho que a gente está num bom rumo, sabe? Eu estou muito feliz no meu mandato. Acredito que trouxemos outras visões de esquerda para Londrina agora também, nessa caminhada na Câmara. Eu tenho recebido muito apoio das pessoas, isso me deixa muito feliz. Eu tenho recebido muitas propostas também, muitas reclamações, não do meu mandato, mas eu vejo que as pessoas estão se sentindo acolhidas com o nosso mandato. Então, é isso, e é o que a gente se propôs a fazer, um mandato participativo, um mandato popular, que escute as pessoas de verdade, que busque de verdade melhorar a vida das pessoas dentro de todas as limitações que tem um vereador. E eu me sinto muito bem em ser a representante dessa parcela, que não é pequena, a parcela de esquerda de Londrina. A gente talvez seja um pouco desunido, mas nós não somos poucos, né? E é muito bom ver que nós não estamos sozinhos também, apesar de a única representante, nós não estamos sozinhos na cidade. Então isso para mim é muito importante. Que maravilha, né? Que pessoa, que mulher, além de ser muito linda, Paula, muito inteligente, uma mulher que já é mãe, 36 anos, já tem uma filhinha e tem bastante experiência, já com bastante experiência política para passar para a gente também. Um orgulho enorme o Portal Verdade estar entrevistando você, viu, Paula? Uma alegria muito grande. Você é um orgulho para a gente, sabia? Obrigada. A Márcia veio aqui, eu falei para a Márcia que ela é um orgulho para a gente, e falei para a Lenir que ela também é um orgulho para nós. Primeiro que vocês são mulheres lutadoras, maravilhosas, mulheres que não têm medo, mulheres que defendem outras mulheres, né? A gente precisa muito de mais mulheres. Nós falamos sobre isso, né, sobre a importância da mulher na política. A gente pode estar conversando mais aí futuramente, trazendo você aqui mais uma vez para a gente falar sobre a importância da mulher na política, né? Mas agora eu gostaria de fazer com você o bate-volta. O bate-volta eu sempre faço com as minhas entrevistadas aqui neste quadro, né, Lugar de Fala. Vamos lá? Tá preparada? Não. Então, funciona assim, né? Eu falo uma palavra, você responde com uma palavra, ou então com uma frase. Com uma palavra só vai ser difícil. É verdade, mas fique à vontade. A gente só pede para ser mais acelerado, porque senão perde também o pique, né? Que tem a brincadeira. Vamos lá. Câmara de Londrina.
Vixe. Câmara de Londrina. Difícil, mas prazerosa. Lula. Meu presidente vai ser o nosso presidente pelos próximos 5 anos, com certeza. Londrina. Londrina. Londrina é um lugar que eu amo, que eu quero criar minha família, minha filha, mas é um lugar que precisa de muita ajuda e muito socorro. Vamos lá. O que você mais gosta de fazer, Paula? Eu assisti novela, mas... Falar. Você é noveleira também? Ah, eu também sou. Eu gosto de assistir novela e falar. É terapêutico, né? É. E o que você não gosta de fazer? Eu não gosto de estar sozinha. Muito bem. Queria falar com você agora sobre família. É a minha base, obviamente, é o lugar para onde eu volto. Eu tenho a minha família ampla, que é minha mãe, minha irmã, meu padrasto, que são as pessoas que me criaram e me fazem ser quem eu sou. E eu tenho a minha família pequenininha, que sou eu, o Rafael e a Madalena, que é o meu lugar de paz, meu lugar de descanso, de verdade. Lugar de descanso. Lugar de descanso. Família, lugar de descanso. O que te dá alegria? Gente, me dá alegria, me dá alegria conversar com as pessoas, me dá alegria saber da vida das pessoas, me dá alegria estar com os meus amigos. Gente, me dá alegria. Tristeza. Gente, também. Ver que as pessoas são capazes das maiores atrocidades contra outros seres humanos. Isso me dá muita tristeza. Futuro. Eu acho que a gente tem um grande futuro pela frente. Eu vejo que estou construindo uma grande caminhada, então o futuro é esperançoso para mim. Política. Ah, política é muito bom, né? Sonho. Sonho. Eu sonho em deixar um mundo que eu encontrei um pouquinho melhor. Não um mundo melhor, um pouquinho melhor. Esperança. Esperança nas pessoas também. Eu acredito que as pessoas são a chave para tudo. Assim. Acredito que a gente vai construir coisas muito boas. Vereadora Paula Vicente, muito obrigada por sua presença aqui no Portal Verdade. Também, claro, né, gente, no programa Arueira, a gente vai estar reproduzindo algumas partes dessa entrevista bacana com a nossa vereadora Paula Vicente. Vamos dar um brinde aqui? Tchim, tchim.